Então vou só brevemente apresentar-vos o Padre José Alfredo Patrício, é sacerdote aqui da Diocese de Lamego. Conhecemos-nos em 1998, já lá vão uns aninhos, em Roma. E somos muito amigos, foi providência que nos juntou. E ele, entre muitas outras coisas, é pároco, tem várias responsabilidades aqui na Diocese, trabalha no gabinete de imprensa, etc., nos tribunais interdiocesanos. Então lida constantemente com as questões do casamento, das nulidades do casamento, etc. E por isso eu pedi-lhe que nos falasse um pouco sobre este tema, que é um tema que ele conhece bem, o que é o casamento e que interessa a muitos de vocês, a todos nós, não é? Todos nós vimos de uma família. E pronto, não vos vou amassar muito mais e nem roubar muito mais tempo. É uma bênção tê-lo connosco e pronto, eu estou muito contente e há de se repetir vários anos, se Deus quiser. Isso depende. Bom dia. Antes de começar, o Sr. Padre Duarte já falou sobre qual é o tema de hoje, é o matrimónio. E antes de começar sobre este tema, há duas premissas que gostava de fazer. A primeira é que todos nós hoje estamos, com certeza, mais do que ontem, mais do que nunca na vida, muito agradecidos a Deus Nosso Senhor de termos conhecido a comunidade dos servos de Maria do Sagrado Coração de Jesus. Para eles. E de termos entre nós a mãezinha e o paizinho, e portanto gostava também de exprimir a minha gratidão sobre isso. A segunda coisa é, eu hoje decidi vir de batina para todos percebermos que a batina não é um privilégio exclusivo do Padre Duarte. Há outros padres... Há outros padres que usam batina. Bem, entrando no tema, eu vou tentar falar devagarinho, também para quem vem do Brasil conseguir perceber um bocadinho do que vou dizer. A minha tarefa principal é ser pároco da aldeia. Sou pároco aqui de 3 aldeias pequeninas e com muita alegria minha, que é um privilégio conhecê-los e ser pároco deles. E antigamente os párocos, quando preparavam as pessoas para o matrimónio, faziam um conjunto, ainda hoje fazem, os sacerdotes somos obrigados a fazer um questionário antes das pessoas se casarem para percebermos se as pessoas vão casar livremente, se não são obrigadas, quais são as ideias que têm. E é uma boa ocasião para dar catequese. Antigamente esse questionário que se fazia aos noivos antes do casamento, e é feito separadamente, ou deve ser feito separadamente, continha uma pergunta. E a pergunta era: vai casar por amor ou por interesse? E então houve um senhor abade que chamou lá o noivo e foi-lhe começando a fazer as perguntas e a certa altura perguntou-lhe: então, olhe lá, diga-me lá, o senhor vai casar por amor ou por interesse? E o homem, que era um daqueles homens do campo, simples, mas muito amigo do Nosso Senhor, pensou um bocadinho em silêncio e depois respondeu: ó senhor abade, tem que ser por amor, que eu interesse não tenho nenhum nela. Nesta resposta está o conteúdo essencial do que é o matrimónio. Porque São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, quando começa a dizer, como veremos mais adiante, quando começa a dizer: maridos, amai as vossas esposas, esposas, sede submissas aos vossos maridos, termina dizendo uma coisa que para nós hoje é um bocado difícil de entender, mas que exprime aquilo que é a realidade do casamento, que é grande este mistério, e digo em relação a Cristo e à Igreja. O matrimónio é, em primeiro lugar e na sua raiz, a manifestação de um amor livre, total, indissolúvel, que é o amor com o qual Cristo ama a sua Igreja. É assim que Cristo nos ama. E esta é a premissa essencial daquilo que eu gostava de dizer.
Nós estamos habituados que o casamento é o que o homem quiser e é o que a mulher quiser. Errado. O casamento é aquilo que Deus quer. E, com certeza, há pessoas que me estão aqui a ouvir que, como temos nós, pessoas nas nossas famílias, nos nossos amigos, que passaram por experiências de divórcio, separação, matrimónios falhados, coisas que não correram bem. E a primeira coisa que gostaria, e fundamental que gostaria de dizer é: Deus, Jesus, deu todo o seu sangue por ti. Jesus deu todo o seu sangue por ti e por mim. E se fosse preciso voltar a morrer novamente no Calvário, Jesus morria. Não é necessário, porque o seu sacrifício foi feito de tal modo, como lemos na carta aos Hebreus, foi de tal maneira perfeito que não é necessário que seja renovado. Mas Jesus entregou todo o seu sangue por ti. Ainda que tu não sejas fiel ao amor de Jesus, Jesus é sempre fiel a esse amor. Sempre. 24 horas por dia e 24 horas por noite, como dizia o abade da minha terra. Sempre. Sempre. E esta é a premissa em relação ao matrimónio. O matrimónio é imagem, ou deve ser imagem, do amor indissolúvel, total, aderto à vida que Jesus tem à sua igreja. E sem esta perspectiva e sem esta premissa não se percebe nada. Sem esta premissa o casamento é como um supermercado, onde nós vamos comprar o que nos apetece e deixamos as outras coisas. E é por isso que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre o casamento o seguinte: o pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão íntima de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à procriação e educação da prole, entre os batizados foi elevado por Cristo Senhor à dignidade de sacramento. O casamento, o matrimónio, e vou usar mais esta palavra, a palavra matrimónio, porque vem da mesma raiz de mater, de mãe, e portanto exprime na sua raiz essa vocação à vida que deve ter o matrimónio. Porque é a vocação à vida à qual Deus nos chamou. Na sua origem, o matrimónio não foi criado por Jesus na sua vida terrena. O matrimónio foi criado por Deus no início da criação. Por isso é que lemos no livro do Gênesis que Deus, na sua criação, no 2º capítulo do Gênesis, diz: por esse motivo, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. Deus, quando criou esta máquina que somos nós, o nosso ser humano, nós somos todos diferentes uns dos outros. Mas há coisas que são iguais à nossa natureza. Temos um corpo, somos homem ou mulher. E por muito que os Estados e os nossos governantes queiram introduzir um género neutro, nós ou somos homem ou mulher. Isso é o que corresponde à nossa natureza. Porque fomos criados assim por Deus. Fomos criados assim por Deus. E ao sermos criados assim por Deus, Nosso Senhor, Deus, previu que o homem e a mulher não estivessem sozinhos. Que se amassem um ao outro. Que fossem nesta terra o sinal desse amor divino que cria. E, de facto, a criação desta terra, deste jardim no qual vivemos, foi preparado tendo em vista o homem e a mulher. Todo este mundo que foi criado por Deus, foi criado tendo em vista esse homem e essa mulher que Deus criou para que nele habitassem, para que nele trabalhassem, para que nele se crescessem e multiplicassem. Se esta é a origem, qual é a nossa situação atual? A nossa situação atual é a de muitos casais que se separam, que se divorciam. Segundo os dados estatísticos de 2012, em cada 100 casamentos, 74 deram em divórcio. No ano 2012. É uma taxa altíssima. E a caminhar com estes dados, estamos a caminhar a que
a maioria das pessoas, de hoje à amanhã, já casou, divorciou, voltou a casar. E muitas pessoas pensam que esse é o caminho da felicidade. O amor é eterno enquanto dura, dizia uma publicidade de um filme uma vez em Roma. O amor é eterno enquanto dura. Não é assim o amor de Deus. É por isso que, para perceber bem o matrimónio, é necessário, em primeiro lugar, ter esta visão de fé. Sem fé, sem acreditarmos em Jesus, não acreditamos no matrimónio. As duas coisas estão completamente ligadas uma à outra. De maneira que não acreditar em Jesus, não acreditar nos sacramentos, na força redentora dos sacramentos, na força de cura dos sacramentos, da Santa Missa, da confissão, da oração, da direção espiritual. Sem isto, não é possível perseverar. Não é possível, humanamente falando. O que é que nos diz Jesus em relação ao casamento? Jesus, no célebre capítulo 19 de São Mateus, põe-lhe essa pergunta. Mestre, Moisés permitiu que é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? É a pergunta dos fariseus. É a pergunta de tantos homens e mulheres nos nossos dias de hoje. Eu posso fazer com a minha vida o que eu quiser. O que eu quiser. E é verdade. Mas esquecemos-nos que a nossa liberdade, primeira e última, e a nossa verdadeira liberdade, não é escolher entre o bem e o mal, mas é a possibilidade de escolher sempre o bem. Sempre aquilo que Deus quer de nós. E é isso que se chama vocação. Já falaremos disso também. Alguns fariseus, para o experimentarem, fazem-lhe essa pergunta. E a resposta de Jesus. Não lestes que o Criador, no princípio, fê-los homem e mulher e disse: por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois um só? Portanto, já não são dois, mas um só. Pois bem, o que Deus uniu não separa o homem. E eles voltam à carga. Os fariseus, às vezes, quando tinham algo para dizer, faziam primeiro uma pergunta, e depois outra, e depois outra. E neste caso aconteceu exatamente a mesma coisa. Eles, porém, objetaram. Então, porquê é que Moisés permitiu dar-se carta de divórcio ao repudiá-la? O que é que era possível? Era possível que o homem, na cultura judaica, passasse um certificado de repúdio. Aliás, quando São José e Nossa Senhora estavam já noivos um do outro, e São José se dá conta que Nossa Senhora vai ser mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, é possível que lhe tenha vindo à cabeça essa tentação, que ele com certeza rejeitou liminarmente. Escolhendo até que Nosso Senhor lhe manifestou a sua vontade, através de um sonho, José recebe Maria por esposa, porque quem vai nascer dela é fruto do Espírito Santo. Mas era uma das possibilidades que São José tinha, que não usou, obviamente. Ele preferia fugir, ser ele a sofrer as consequências. Pois na cultura judaica isto estava muito presente. A possibilidade de se passar um certificado de repúdio. Enfim, era, mal comparado com nos dias de hoje, ir à conservatória e tratar do divórcio. E Nosso Senhor responde: Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração. Mas ao princípio não foi assim. Ora, eu digo-vos, se alguém se divorciar da sua mulher, excepto em caso de união ilegal, e já explicarei o que é que Nosso Senhor quer dizer com isto, e casar com outra, comete adultério. E os fariseus calaram-se. No entanto, quem não se calou foram os discípulos, que logo a seguir vêm ter com Nosso Senhor e lhe dizem: bem, se é essa a situação do homem perante a mulher, não é conveniente casar-se. No fundo, os discípulos o que disseram foi: ó Senhor, aturar o mesmo homem ou aturar a mesma mulher a vida toda é impossível. É impossível. Como é que isso é possível? Não é possível. Quem é que o atura? Careca, desdentado, teimoso? Ninguém o atura. Em relação a elas, permite-me não fazer qualquer comentário.
E Nosso Senhor começa a falar sobre o celibato. Já o Padre Tomás já falou sobre a castidade, portanto não vou abordar esse tema. Mas Nosso Senhor termina, porque a Deus nada é impossível. Ou seja, é possível viver um casamento com o mesmo homem, com a mesma mulher, a vida toda. Numa relação de fidelidade total, aberta aos filhos. É. Graças a quem? Graças a ele e a ela? Não. Graças a Deus. Porque a Deus nada é impossível. E é por isso que, na sociedade em que vivemos, a crise familiar está diretamente ligada à crise de Deus. Sem Deus não é possível. E é por isso que, no fundo, na raiz de tantos casamentos que faliram, que continuam a falir, está uma crise de Deus. Uma crise de fé. E, no fundo, uma crise de amor. Aqui há 3 anos atrás, assisti a uma conferência sobre assuntos ligados do matrimónio e o senhor que a dava era um senhor já de uma certa idade, casado, pai de vários filhos, já com netos, e ele dizia: estão errados os que pensam que o casamento, para ser um casamento feliz, tem que ser um casamento onde não haja defeitos. E depois ele contava a sua própria experiência. Tenho uma esposa que com os anos se tornou surda. E então tenho que lhe dizer 3 ou 4 vezes a mesma coisa para ela ouvir. E dizia ele: se eu hoje tivesse que voltar a escolher uma pessoa com quem casar, escolhia ela, mesmo surda. Porque esta surdez dela já faz parte do nosso casamento. Já faz parte do nosso modo de nos relacionarmos um com o outro. De certa maneira, nós às vezes olhamos para o casamento com esse perigo. Com o perigo de achar que ela tem que ser perfeita. Que ele tem que ser perfeito. Não têm que ser perfeitos. Mais ainda, os defeitos dele e os defeitos dela são o que tornam bonito um casamento. São o que tornam bonito um casamento. Deus Nosso Senhor concedeu uma graça de ter uma cunhada e um cunhado. Tenho um irmão que já está no céu e uma irmã que ainda está nesta terra, que são os 2 casados. E então, os meus cunhados, não sei se foi pontaria dos meus irmãos, e como nenhum de vocês conhece a minha cunhada, a não ser ali o Sr. Padre Eduardo Sousa Lara, portanto estou bem livre que lhes vão fazer queixinhas de mim para dizer estas coisas. Os meus cunhados são super esquecidos. Super. E então, o meu irmão e a minha irmã, quando saem de casa, dizem sempre a mesma coisa. Chaves, telemóvel e carteira. Sempre. Já é automático. Aquilo já é automático. E eles são felizes assim. São felizes assim, porque adaptaram, de certa maneira, nesta comunhão da sua vida, fizeram entrar os seus modos de ser. Partilham o seu modo de ser. É verdade que há uma paciência, que a paciência tem limites. É verdade. Mas já veremos, e para aí seguimos a partir de agora, e tendo explicado estas coisas fundamentais, já partiremos para perceber melhor e para darmos graças a Deus, pois com certeza dos maridos que as esposas têm e das esposas que os maridos têm, que aqui estão presentes. Criados por Deus, na doutrina de Nosso Senhor, Jesus foi muito claro sobre o que queria sobre o casamento, ou o que espera das pessoas. Chegados a este ponto, é necessário dizer que o matrimónio é uma vocação, é um chamamento. Eu, se me casasse, seria o homem mais infeliz do mundo, porque não foi esse o projeto de Deus para mim. A vocação ao matrimónio é uma vocação tão santa, tão nobre, tão grande, como qualquer outra vocação na Igreja. Como qualquer outra vocação aos olhos de Deus. Deus, quando te criou, quando pensou em ti, quando pensou na tua vida, quando fez com que fosse gerado no seio da tua mãe, e quando, nesse momento, criou uma alma para ti, só para ti,
Nós não acreditamos na reencarnação. Não fazemos como outro senhor que eu, quando reencarnar, quero reencarnar como um burro, pelo menos não tenho chatices. E o amigo que estava lá disse, outra vez? Nós não somos desses. Nosso Senhor criou a nossa alma para ti, para mim. Esta alma é minha. E é por isso que nós acreditamos na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos. Mas esta criação de Deus, esta criação que Deus fez deste mundo, deste jardim, é uma criação que continua a acontecer. Porque para cada vida nova que é gerada no seio da própria mãe, Deus cria uma alma. E ao criar essa alma, tem um projeto para aquela pessoa. E esse projeto de Deus, que nada tira a nossa liberdade, chama-se vocação. É o chamamento que Deus faz àquela pessoa. E há pessoas que passam nesta vida, uma vida inteira, preocupadas em dizer a Deus, quero isto, preciso daquilo. E que nunca se fazem aquela pergunta fundamental que fez Samuel, que fizeram tantos santos. Senhor, tu o que queres de mim? A certa altura na nossa vida descobrimos que a nossa felicidade não está em fazer o que nós queremos. Está em fazer o que Deus quer de cada um de nós. E para isso é preciso ter fé. É preciso, em primeiro lugar, acreditar em Deus. É preciso, em segundo lugar, acreditar que podemos falar com Deus. E mais ainda, é preciso acreditar que Deus nos fala. Mas Deus fala-nos através da consciência, da Sagrada Escritura, dos outros, dos sacerdotes, dos pais, dos padrinhos, dos catequistas. O que é que Deus quer de mim? E Deus a todos concede uma vocação. E a vocação matrimonial, por vezes, passa por ser uma vocação de segunda categoria. E não é verdade. É uma vocação tão nobre, tão santa como qualquer outra aos olhos de Deus. Mais ainda, não haveria vocações ao sacerdócio, à vida consagrada, à vida contemplativa, sem famílias, sem pais. De certa maneira, como dizia um paroquiano meu não há muito tempo, o Senhor Padre é um filho da mãe. Com muito gosto, é verdade. Nós somos filhos da nossa mãe e do nosso pai. Sem a família, o que seria de nós? Eu, a minha vocação, devo aos meus pais. A minha vocação ao sacerdócio. À vida de oração que havia em casa, a irmos à Santa Missa, à confissão frequente. E a certa altura, o Nosso Senhor chega e diz, Padre Zé Alfredo, seminário. E com 12 anos, lá vai o rapazinho para o seminário, com grande pena dos pais. E hoje sou um padre de peso. Eu estou convencido que o Padre Duarte me convidou para falar sobre matrimónio por ser um padre de peso, porque este assunto exige um certo. Pois bem, Deus dá uma vocação. E nós podemos ser fiéis ou infiéis a essa vocação. Não há um caminho médio. Não há um caminho médio. Ou somos fiéis ou somos infiéis. E muitas vezes a infidelidade, e sobretudo no campo do matrimónio, a infidelidade parece o caminho mais simples. Mais ainda, às vezes parece o único caminho. Não é. Não só não é o único caminho, nem é o caminho que nos leva à felicidade. Não é. Não é. Algum de vós, sobretudo os pais de família, as mães de família, podem questionar o Padre Duarte, a culpa é dele, a dizer, Sr. Padre, então mandou-nos um padre falar sobre o matrimónio. O que é que um padre sabe do casamento? E é uma pergunta legítima. E falo por mim, não posso falar pelos outros. No meu caso, o conhecimento vem não só dos livros, mas de atender pessoas. Porque às vezes os casais pensam que os problemas que têm são só problemas deles. Não são problemas só deles. São problemas transversais. Sobre os filhos, sobre as infidelidades do outro, sobre o perdoar quando ele não merece, quando ela não merece. Sobre que escolhas fazer, até do ponto de vista económico, às vezes, não é? Eu não posso tirar férias, não posso levar os meus filhos, não podemos. Não é? E as pessoas depois recorrem à confissão, à direção espiritual, recorrem a desabafar. É daí que vem.
E na pouca experiência que tenho, sou padre há poucos anos, sou padre há uns segundos a menos do padre Eduardo Sousa Lara, porque no dia da nossa ordenação o Sr. Bispo colocou primeiro as mãos na cabeça dele, não é? Só depois é que colocou nas minhas. Nestes poucos anos de experiência, a minha experiência é que não há mal que não tenha solução. Não há mal que não tenha solução. Não há ofensa nenhuma a Deus e ao próximo que não tenha perdão, desde que nós nos ponhamos nas mãos de Deus. E voltando ao casamento, é uma vocação, sim. Há pessoas que não acertam com a sua vocação. Há pessoas que passam uma vida inteira sem acertarem com a sua vocação. Mas não é isso o normal. O normal é nós pormos-nos na presença de Deus, como hoje fizemos, como faremos com certeza ao longo do dia, e dizer: Senhor, Tu o que queres de mim? E o nosso Senhor à primeira pode não responder, e à segunda pode não responder, e à terceira, e à quarta, mas um dia vai responder. Um dia Jesus responde: olha, o teu caminho é este. E pedimos conselho, e pedimos ajuda, e abrimos o nosso coração na confissão, com uma pessoa mais velha, com o pai, com a mãe, com pessoas que sabemos que nos podem guiar. Não com cegos, mas com pessoas que veem, que amam, que gostam de Jesus e que são sensíveis aos apelos de Deus. São sensíveis aos apelos de Deus. Se é uma vocação, então o que é o casamento? O casamento é, para Deus, não é para os homens, para Deus é a união de um homem com uma mulher para toda a vida, numa relação aberta aos filhos, vivida em fidelidade total. Isto é o casamento. Sr. Padre, isso é impossível. É. É difícil? É. Impossível? É. Se contamos só com as nossas forças. Mas se contamos com Deus, nada é impossível. Nada. Gostava agora de, brevemente, no tempo que nos falta, falar sobre estes vários aspectos do casamento. É uma união, sim. Serão os dois uma só carne. Aqui há poucos dias, um sacerdote da nossa diocese que está no hospital teve um problema sério, um AVC. E esteve nos cuidados intensivos de um hospital. O Sr. Padre Leontino, peço que também rezem por ele, pelas melhoras dele. E foi lá um casal visitá-lo. Ele estava nos cuidados intensivos e tinham dito às visitas que não podiam, que só podiam ir um a um, até por causa do descanso dele. Mas houve um casal que chegou mais tarde e entraram os dois. Entretanto, passou o médico e disse: olha, tenham paciência, mas só pode estar aí uma pessoa. E o Sr. Padre Leontino, que não se lembrava de nada do que se tinha passado com ele, virou-se para o médico e disse: não, são só um, são marido e mulher. E é verdade. E podíamos pensar, então, mas se é a união de um homem com uma mulher, desculpai-me ser tão cru nesta expressão que vou usar. Basta ir para a cama e já está o problema resolvido. É que a união dos corpos é uma parte, ainda que importante e fundamental no casamento, mas é só uma parte. A união é a união das vidas. É a união das vidas. E essa só se consegue diante de Deus. A união da vida com outra pessoa só se consegue diante de Deus. E se não é diante de Deus, eu posso dar uma parte da minha vida a outra pessoa, mas não lhe consigo dar a vida toda. Não lhe consigo dar a vida toda. Porque a minha vida não é minha, é de Deus. Eu sou administrador da vida que Deus me deu. E, portanto, eu só posso dar a minha vida a alguém, só posso unir-me realmente a alguém, só posso dar toda a minha vida a alguém, quando essa doação é feita diante de Deus. É feita diante de Deus. E é por isso que a Igreja, seguindo os ensinamentos de Jesus, continua a pedir aos esposos cristãos
que o casamento seja feito na igreja. Porquê? Porque ali está Deus, diante do ministro sagrado. E isto, para 2 batizados, não é um optional. Não é como quem vai comprar um carro. Que há uns 2 anos, a minha mãe teve que ir comprar um carro. E então o vendedor mostrou-lhe 2 catálogos. Um de carros e outro de acessórios. O de acessórios tinha o dobro do volume do outro catálogo dos carros. E compreende-se, há muito mais acessórios do que carros. Mas, quando ela começa a folhear, os 2 catálogos, começa a perceber que ela ia comprar um carro e, afinal, ia comprar outra coisa qualquer. Não ia comprar o carro com acessórios, ia comprar os acessórios com o carro. Que era ao contrário. Nós, às vezes, no casamento também olhamos assim e pensamos que há coisas no matrimónio que podem ser de uma maneira ou de outra. Sim. Na celebração do casamento, sim. Agora, há coisas do casamento que não são como nós queremos. São como Deus nos as dá. E o casamento é a união da vida, de toda a vida. E também da dimensão sexual, obviamente. Mas de toda a vida. De toda a vida. E isso só se consegue diante de Deus. Mais ainda, há uma moda entre a malta mais nova, que é, não, nós juntamos os trapinhos, juntamos, e depois já se verá. Primeiro vamos experimentar. E depois, não há nada mais contrário ao amor do que a experimentação. Quando amamos, entregamos-nos. Não experimentamos. Entregamos-nos. Deus Nosso Senhor, Jesus, quando morreu por cada um de nós, também podia dizer, deixa cá ver se isto corre bem. Se não correr bem, já se verá. E do alto da cruz, estava ele na cruz, quando os judeus e os romanos que estavam ali perto começam a dizer, bem, se é o Filho de Deus, que desça da cruz, que nós acreditaremos nele. Teriam acreditado. Tenho dúvidas. Mas, sobretudo, o Nosso Senhor não teria cumprido a sua missão nesta terra. Nós, às vezes, para experimentarmos, estamos a ser infiéis à missão que Deus nos deu nesta terra. Não estamos a ser fiéis. E é por isso que, como só a verdade liberta, a Igreja, seguindo o mandato de Jesus, continua a dizer a todos, aos bonitos e aos feios, aos grandes, aos carecas e aos cabeludos, a todos, que para seres feliz tens de ser fiel a Deus. E para seres fiel a Deus tens de ser fiel à tua vocação. E se a tua vocação é um matrimónio, então tem que ser como Deus te pede. Como Deus te pede. Por vezes já é tarde demais. Por vezes sabemos isto, quando o casamento já fracassou, quando as coisas já não correram bem. Então o que é que me pede o Senhor? O que é que me pede? Pergunta ao teu confessor. Pergunta ao teu sacerdote, ao teu pároco. Pergunta-lhe. Senhor Padre, esta é a minha situação. O que é que eu posso fazer? Pergunta-lhe a Jesus. Senhor, é esta a minha situação. O que queres de mim? O que queres que eu faça? Há situações que são irreversíveis. Humanamente falando, parece que sim. Mas até a hora da morte, tudo é possível. O primeiro a entrar no reino dos céus foi Nossa Senhora? Não. Foram os apóstolos? Não. Foram as santas mulheres? Não. Foi um ladrão. Um ladrão. Se até um ladrão consegue entrar no reino dos céus, as portas estão abertas. Portanto, até o último suspiro, tudo é possível. É a união das vidas. Para toda a vida. Sim, para toda a vida. Para toda a vida. Porquê? Porque, como Jesus nos ama sempre, assim também os esposos são chamados a amar-se para sempre. Sem uma barreira de tempo. Senão não é amor. Olha, eu vou-te amar até tu teres 40 anos. Quando tiveres 40 anos, mando-te embora, porque a partir dos 40, não. Isso não é amor, é interesse. Voltamos à história. É por amor ou por interesse? Tem que ser por amor, que eu interesse não tenho nenhum nela. É por amor. E se é por amor, é para sempre. E foram felizes para sempre. É assim que acabam os filmes do Shrek.
Foram felizes para sempre. Porquê? Vão passar momentos menos bons? Vão. Vão discutir? Vão. Deus queira que não se batam um no outro. Vão estar chateados? Vão. Porque ela não faz isto? Porque ela... Há um sacerdote, amigo meu, que tem muita piada e contava uma vez este facto. Porque elas pensam de maneira diferente deles e eles pensam de maneira diferente delas. No dia do seu aniversário, a esposa chegou a casa com 2 gravatas para dar ao marido. E o marido, para agradar à esposa, foi imediatamente ao quarto e traz uma gravata posta. Veste a camisa, gravata, e chega ao pé dela com um sorriso lindo. E ela olha para ele e diz-lhe: não gostaste da outra? Pensamos de maneira diferente. Pensamos de maneira diferente. Mas isso é a coisa bonita do casamento. Isso é a coisa bonita do matrimónio. A coisa bonita é que pensamos de maneira diferente. Temos sensibilidades diferentes. E isso é o que faz funcionar o casamento. E desculpai-me dizê-lo com todas as letras, esse é o maior atentado que nos querem fazer ao quererem doutrinar-nos em relação ao casamento das pessoas do mesmo sexo. Perde-se uma riqueza, uma complementaridade que não pode existir. Que não pode existir. E que, apesar de ser sentimento, apesar de haver paixão, no mau sentido da palavra, não há amor. Não há verdadeiro amor. Não há esse amor como Deus nos ama. Como Deus nos ama. E isso faz toda a diferença. E não nos enganemos. Lá fora, querem-nos impingir esse casamento, esse pseudo-casamento. Porquê? Porque a sociedade de hoje venera o sentimento, venera o instinto. O instinto é... A expressão do instinto é a maior expressão de liberdade. É assim que nos querem vender. Não é verdade. Não é verdade. E só a verdade nos fará livres. Só a verdade nos fará livres. Nós somos donos da verdade? Não. Nós somos servos da verdade. Papa Bento XVI dizia isso com uma beleza tremenda. Dizia que nós não possuímos a verdade. A verdade é que nos possui a nós e é que nos leva a agir de uma determinada maneira, de uma maneira coerente com a nossa fé. Com a nossa fé. E por isso mesmo agradecemos ao Senhor também essa possibilidade de nos ter feito perceber essa verdade. Para toda a vida, sim. A infidelidade, sim. Em fidelidade. O Sr. Bispo desta nossa diocese, por quem também rezamos, está cá hoje está cá em Lamego e, portanto, temos a sua presença física também mais perto. Costuma usar uma expressão que os mais novos percebemos melhor, talvez, que é viver em hi-fi, em high fidelity, em alta fidelidade. A fidelidade é uma conquista diária. Não é uma conquista de um dia para toda a vida. É uma conquista diária. E mexe muito com a virtude da prudência. Mexe muito com a virtude da prudência. Eu, sacerdote, não posso ir ter certos comportamentos. Não posso ter. Não posso ir jantar com a primeira rapariga. Não vou. Vou almoçar. Porquê? Seria uma traição? Não seria. Mas seria uma falta de prudência. E hoje, uma vez que ela trabalha 10 horas por dia, ele trabalha 10 horas por dia, em sítios diferentes, a maioria dos casos, em terras diferentes, muitas vezes, há muitas ocasiões de serem fiéis. Há muitas ocasiões. Muitas mesmo. Porque no trabalho há aquele colega que é mais simpático que o marido que temos lá em casa, não é? Vocês conhecem aquela canção dos azeitonas, não é? O marido das outras é sempre melhor do que eu tenho lá em casa, não é? E não é verdade. E não é verdade. Mas às vezes essa tentação aparece. Essa tentação aparece. E vamos tomar um cafezinho, e depois vamos almoçar, e depois vamos às compras juntos, e depois... E a certa altura está o caldo entornado. É preciso cortar no princípio. É preciso cortar porque a minha vida não é minha, é do meu marido.
é da minha esposa. Há coisas que não estão à minha disposição, porque as dei voluntária e livremente a alguém. Voluntária e livremente a alguém. E a liberdade é importante. Ninguém pode casar obrigado. Ninguém pode casar obrigado. Houve um sacerdote que estava a fazer o casamento e apercebeu-se que ela não estava, que a noiva estava a ser obrigada a casar. E então, a seguir à homilia, virou-se, tinha a igreja cheia, não era uma igreja muito grande, tinha a igreja cheia, e virou-se para os noivos. Tenho que fazer uma pequena pausa, tenho que ir à casa de banho. E já não voltou. O sacerdote foi-se embora. Porque percebeu que aquela noiva não estava a ser livre. Estava a ser obrigada a casar. E foi-se embora. E a culpa, claro, foi do padre. Eles não casaram e acabaram por não casar mesmo. Não é? Acabou por ser bom. Não é? Às vezes há situações assim. Para nos casarmos, é preciso que o façamos livremente. E essa liberdade é de duas maneiras. Em primeiro lugar, uma liberdade externa. Ou seja, não pode haver coação para a pessoa se casar. E essa liberdade externa implica que ninguém pode usar a força para obrigar a casar ninguém. Não é como aquele pai que um dia chegou a casa e tinha 3 filhos. E virou-se para a mulher e disse: os nossos filhos vão ser bombeiros voluntários, quer queiram, quer não queiram. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Vais-te casar porque eu digo eu é que mando. Não é? Pois manda, mas não nisso. E há uma questão que tem a ver com a liberdade interna. E essa liberdade interna é mais difícil às vezes. Mas é que tem que ser mais protegida. A liberdade interna é aquela que existe da pessoa eleger. E é um direito fundamental de todos os fiéis. Mas, sobretudo, é um direito que nos concede Deus. De eleger livremente o nosso estado de vida. Houve um pregador que um dia foi contratado por um pároco para ir pregar. E quando o pregador chegou lá à paróquia, o sacerdote disse-lhe: olha, aqui é obrigatório pregar durante meia hora. Menos de meia hora, nada. E então, quando chegou a altura da homilia da missa, o pregador começou a pregar daqui, de além, e com o relógio em cima do altar. E quando o relógio deu a meia hora, ele para a pregação, vira-se para trás e diz: já chega ou queres mais? A liberdade interna significa a nossa capacidade interior de elegermos o nosso estado de vida. É uma liberdade absoluta? Nunca. É condicionada pelas pessoas que conhecemos, pelo nosso ambiente familiar, pelas nossas circunstâncias pessoais. Mas essa liberdade tem que ser garantida. E nós temos o direito a garantir essa liberdade interior. De não sermos coagidos por ninguém, nem exteriormente, nem interiormente a casar. Voltando à fidelidade, é preciso prudência. É preciso prudência. E nos dias que correm, eu estou convencido, é uma análise minha, mas eu estou convencido que hoje a primeira causa de divórcio entre as pessoas não é a infidelidade com outra pessoa, mas é o Facebook. O Facebook hoje é o motivo pelo qual rebentam muitíssimos casamentos. Porque atrai, é apelativo. Porque as pessoas vão lá e põem um like. Eu disse uma parvoíce qualquer e tenho 70 likes, tenho 100 likes. Pá, que bom, vou continuar a dizer parvoíces, não é? E temos que ter cuidado com o tempo que dedicamos ao computador, ao telemóvel, que dedicamos ao trabalho. Ao trabalho. Temos que trabalhar as horas necessárias, sim. Mas há um tempo que é da família, que é da outra pessoa. E que no mundo em que vivemos é muito difícil de coordenar. Prudência.
E depois, o último aspecto, e com isto termino, tem a ver com a questão dos filhos. Nós vivemos numa sociedade que privilegia o conforto em detrimento da generosidade. Construímos casas enormes para termos um filho ou dois. Quando os nossos pais e os nossos avós tinham uma casa minúscula e tinham 8, 9, 10 filhos. E os mais velhos podem dizer, ou podem recordar isso, éramos mais felizes nessa altura ou hoje? Nessa altura. Nessa altura. O que é que mudou? Mudou a mentalidade. Mudou. Mudou o modo como nós nos relacionamos com Deus. Mudou. Hoje somos muito menos aqueles que temos vida de oração a sério, missa diária, terço diário, terço da misericórdia, confissão frequente. Somos menos, muito menos. E isto faz toda a diferença. E em relação aos filhos, há esta percepção que não podemos ter filhos porque são demasiado caros. Porque nos vão complicar a vida. Porque, no fundo, são uma chatice. E não é verdade. E não é verdade. Os filhos são uma participação que o pai e a mãe têm no poder criador de Deus. É a maior honra que se pode ter. E é por isso que o aborto é o maior crime que se pode cometer. E por isso é que não se pode usar a pílula, não se pode usar. Para além de estares a dar cabo da tua saúde, estás a dar cabo desse poder criador de Deus. Não se podem usar meios anticonceptivos. Não se podem usar. Não se podem usar. E esta é a regra. Há exceções muito, muito, muito limitadas que têm que ser conversadas com o próprio confessor. Mas esta é a regra. E não se pode. Ó Sr. Padre, mas então a religião católica é a religião do não podes fazer isto. Não. Não ponhas obstáculos ao amor de Deus e ao amor criador de Deus. E é preciso dizê-lo, na nossa sociedade é preciso dizê-lo. Está tudo virado para o consumo. Nós damos milhões e milhões e milhões a empresas que fabricam anticonceptivos e pílulas, etc., etc. Damos-lhes milhões e milhões de lucro por ano. Porquê? Para não termos filhos. Para quê? Para sermos infelizes. É verdade que é muito difícil hoje educar os filhos. É muito difícil hoje educar os filhos. Muito difícil mesmo. É uma tarefa heroica. Antigamente era mais fácil. Provavelmente porque nós antigamente éramos nós os filhos e não achávamos que éramos assim muito mal comportados. Mas os nossos pais se calhar achavam. Não é? O meu pai tem-me vindo nos últimos 2 ou 3 anos, tenho conversado mais com o meu pai por motivos de falta de saúde dele e tenho tido a oportunidade. E cada vez que ele me conta as histórias da juventude dele, eu fico com os cabelos em pé. Não é? Hoje não nos lembraríamos de fazer metade do que ele fez da juventude dele. Não é que ele fosse mal comportado, não, era um bocado travesso, como muitos homens e muitas das mulheres que aqui. As mulheres talvez não, mais bem comportadas. Não é? Mas os homens um bocado mais travessos. Era difícil para os nossos pais educar-nos? Então não era. Não havia comida. Houve períodos na nossa história em que, para nós mais novos, isto é um bocado difícil de perceber, mas era por senhas. Havia senhas de racionamento do arroz, da massa, dos bens essenciais. Não havia pão, não havia. Houve, a seguir à Segunda Guerra Mundial, passámos por imensas dificuldades. Hoje temos tudo. E tudo ao quadrado. E não temos aquilo que é fundamental, que é o amor de Deus transmitido aos vossos filhos. Gostava de vos ler uma coisa que tem a ver com este tema em concreto, mas que tem a ver mais com o ambiente em que nos movemos e com a necessidade de darmos um testemunho a sério em relação ao matrimónio. Este documento é um documento muito antigo. Chama-se Carta a Diogneto. Não sabemos quem era este Diogneto, mas é um documento do século II depois de Cristo,
Portanto, é um dos documentos, a par do Novo Testamento e das cartas de São Paulo, dos Evangelhos e das cartas de São Paulo, constitui o Novo Testamento, e os escritos de São João e todas as outras cartas e o Apocalipse. É um dos documentos mais antigos. E gostava de terminar a lê-lo porque reflete muito bem o que vós pais, o que vós mães, vós avós, de quem gostaria de ter falado, mas não falei, vós tendes um papel tremendo na nossa sociedade. Não mandamos nos outros, mas mandamos em nós. Não olhamos para o vizinho, olhamos para nós, para a nossa vida. E temos um testemunho a dar nesta nossa terra, vós, famílias cristãs. E, portanto, gostava de vos ler este documento e com isto termino. Os cristãos não se distinguem dos demais homens nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes. Nem em parte alguma habitam cidades peculiares, nem usam alguma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular. Nenhuma doutrina desta natureza deve a sua descoberta à invenção ou conjetura de homens de espírito irrequieto. Nem defendem, como alguns, uma doutrina humana. Habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Amam todos e por todos são perseguidos. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra é estrangeira para eles. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria e toda a pátria uma terra estrangeira. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam à violência os neonatos. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados, mas também justificados. Insultados, bendizem. Ultrajados, prestam as devidas honras. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos. E os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Numa palavra, o que a alma é no corpo, isso são os cristãos no meio do mundo. Bendigamos ao Senhor.